Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, São Paulo avança a negociação por Marinho, apresentação de Pato e as últimas do Tricolor com sequência de jogos, bastidores e primeiro treino de Pato. Então vamos embora pro vídeo. Treinador. Em 11 jogos, 7 vitórias e 4 empates, 75,8% de aproveitamento. 18 gols marcados para 5 sofridos. Brasileirão, 8ª rodada, venceu o Goiás. Virou para cima do Goiás, 2-1 no Morumbi. E claro que essa notícia do Marinho, vocês abriram o programa falando disso, é a notícia mais importante do São Paulo do dia. E é verdade sim que o São Paulo tem interesse na contratação do Marinho. Daqui a pouquinho o Pedro Henrique Torre vai trazer todas as informações referentes ao que o Marinho fez no Flamengo para poder ficar à disposição para outras equipes do futebol brasileiro e até mundial. Da parte do São Paulo, o que a gente conseguiu apurar aí desde que surgiu a informação no Rio de Janeiro pela manhã? Primeiro, o interesse é verdadeiro. Segundo, o São Paulo, se não iniciou formalmente uma negociação com os representantes do atleta, sim, já está trocando ideias sobre a possibilidade de um contrato. Terceiro, o que pode pegar? Entrave é salário, porque com o Flamengo é uma resolução bem fácil. Como o Flamengo não quer mais o jogador e o contrato só vai até o final do ano, o Flamengo rescindiria o contrato, deixaria de pagar os salários do Marinho até o final do ano e não cobraria nada do São Paulo para ele vir para o São Paulo. O problema, o entrave é São Paulo e Marinho, com relação a salário. Eu não falo em números, não gosto de falar números, mas o salário do Marinho, do Flamengo atual, é maior do que o teto aqui do São Paulo, que o Caleri recebe. E é entre 40% e 50% maior do que os jogadores de segundo patamar do São Paulo recebem mensalmente. Então, esse é um entrave bem importante, é uma coisa que o São Paulo vai ter que negociar bastante com os representantes do atleta para uma diminuição ou uma outra possibilidade que a gente estudou agora e está tentando apurar, um contrato mais longo, diluindo esse salário em mais meses e diminuindo aquilo que se paga mensalmente. O São Paulo poderia, inclusive, oferecer um contrato de 3 anos para que a negociação aconteça. O Marinho tem 33, teria um contrato até os 36 anos. É arriscado? Vale a pena? Aí a comissão técnica e a diretoria do São Paulo é que vão definir se isso realmente é arriscado. Mas para hoje, Glaucio, eu posso te garantir, para hoje, segunda-feira, apesar de toda a especulação e da confirmação do interesse do Flamengo, não há nenhuma chance de acontecer uma divulgação da contratação do Marinho por parte do São Paulo. A maratona não para, né? A semana passada foi muito pesada. Essa semana, com um pouco mais de tranquilidade, são 2 jogos sem nenhuma viagem longa. Quinta-feira o Sport pela Copa do Brasil e domingo o Grêmio lá no Sul pelo Campeonato Brasileiro. Depois serão 3 jogos seguidos em casa. Tolima pela Sul-Americana, Palmeiras pelo Brasileiro e Atlético Paranaense pelo Brasileiro. Então São Paulo, que viajou muito com o Dorival, nas próximas 5 partidas só sai uma vez. Para amanhã, o Pato treinou com bola, mas muita calma. O próprio Dorival disse que não acredita aí nos próximos 20, 25 dias que o Pato esteja à disposição. O Arboleda voltou a treinar, o Nestor só fez um trabalho de campo, então ele terá 2 dias para construir a equipe que pega o Sport. Eu só quero, para fechar minha participação, puxar uma tela, porque todo mundo vê só o lado bom agora, o time vencendo, o time empatando, o time na 3ª colocação, mas olha o time, o elenco que está desfalcando o São Paulo nessa fase. É um time completo. Jandrei no gol, Moreira na lateral direita, Arboleda, que hoje voltou, é verdade, Ferrarese e Wellington, meio de campo com Nestor, Thales Costa e Galopo, o ataque com Igor Vinícius, não é bem um atacante, mas quebra um galho, Erisson e agora o Alexandre Pato. 11 jogadores que pertencem ao São Paulo não estão ainda participando dessa boa fase com Dorival Júnior. Com os jogadores, tal, não sei o que. Tá. Marinho e Pato, então, é isso? É duro, né? Agora, Melhor participação do programa, Renato. Assim eu posso bater na mão. Duro. Não, a questão é a seguinte, o Dorival vem falando da chegada dele pro São Paulo não perder digamos, a volúpia no mercado. A volúpia do São Paulo no mercado... Volúpia. Tá vendo? Você quer que se animar, você não tá se animando. Não, eu não, é o pessoal aqui, mas vem cá, vamos combinar, o Pato é volúpia de quem? Então. Até o Arnaldo teve mais volúpia no fim de semana, que ele foi comprar gado aí e tal. Aliás, uma parte, eu perdi a janta ontem, não pude jantar por causa disso. É um evento, hein? Trabalhei feito um camelo. Tá vendo? Fiquei sem janta. Achei que era por causa do Pato, que coisa estranha. Não, com Pato eu janto também, mas a comida. Não, o que eu acho é que o Dorival, ele nunca foi um técnico midiático, né?
Então, mesmo no melhor momento da carreira, a gente pode falar, porque até vi um post do nosso grande colega Rodrigo Coutinho, depois do jogo do São Paulo no sábado, em que ele pega os trabalhos, o aproveitamento, o número de vitórias do Dorival no Ceará, Flamengo e São Paulo, emendando 3. E de fato é impressionante, porque ele foi bem nos 3, né? Embora para o Flamengo não tenha sido suficiente. Ou está indo bem no São Paulo. Mas então, assim, eu acho que a CBF, juntando um pouco a sua pergunta inicial lá, ela não é um técnico que atenderia aos anseios do Edinaldo de revolução, né? E o Edinaldo teve ele desempregado à disposição depois que o Tite saiu, né? O Dorival já estava ali, 4 meses. Poderia estar lá na seleção, há 4 meses, né? Agora, sim, como disse o Massini, o bom início dele no São Paulo reforça a imagem de melhor técnico brasileiro, até porque o outro em questão é o Diniz, que é um técnico que oscila. O trabalho do Diniz oscila muito mais que o trabalho do Dorival. Tem muito mais picos, mas também tem muito mais depressões, né? E o Dorival é nota 6,5 quase sempre. É o seu Miyagi no começo. Não é isso? Lá no... garoto, aí... Então, assim, eu acho que ele e também... Por que a gente fala que nós, acho que quase os 4, cada um por seu motivo, o Diniz seria uma possibilidade para a seleção por causa do modelo, da novidade. E não pela característica que o Dorival tem de um trabalho regular. Isso. Que pode ser, O que o Dorival poderia fazer na seleção? É o do Tite. Exatamente. Não perde de ninguém na América do Sul, é regular. E perde nas quartas de final da Copa, é super regular. Exatamente. Acho que não provocaria uma revolução. Então, mas... Nem estrangeira. Não é o que queremos, né? Não é isso? Não sei se é o que a CBF quer. Não, mas o torcedor brasileiro, quando ele começar a se preocupar com a seleção, ele não vai querer um trabalho regular, porque o trabalho regular caiu nas quartas de final as 2 vezes. Então, mas 2 vezes, também com o Dunga, também com o Parreira, não é só com o Tite. Sim. Então, eles estão procurando o desempenho do Dorival, Ceará pra cá. 72 jogos, 44 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. O que dá 66% de aproveitamento, o que não é nada mal. Que é um aproveitamento aí, Libertadores, né? Mais ou menos o que ele vem fazendo no São Paulo. Acho que o São Paulo, não com o Pato ou com o Marinho, mas com alguns setores do departamento médico, ficaria um time passível de enfrentar 3 frentes, como está encaminhado em 3 frentes, né? Não de forma favorita em nenhuma delas, mas ficaria porque na final são mais de 10 jogadores no departamento médico, né? Então eu acho que o São Paulo pode estar passando um maio com 10 desfalques ou 12 desfalques por jogo, conseguindo os resultados, meio na marra, mas conseguindo os resultados. O Luiz fala que prefere aguardar um pouco, porque em 2022 o Rogério ficou invicto 15 jogos no São Paulo, de fato. Agora, o Marinho anima, Marília? O atual? Esse Marinho jogar de lateral esquerdo não anima. É um jogador muito específico, né? Eu acho que o Marinho é o cara que o Rogério queria, um ponta, não era? Um atacante de lado. Não sei se é o que eu acho que ajuda no elenco. Acho que pode... incorpora o elenco do São Paulo. Mas de verdade, eu acho que o São Paulo precisa primeiro saber quem que ele vai perder na janela do meio de ano para depois monitorar a situação de alguém. Porque atacante, o São Paulo tem opções. Se ele for perder jogador de meio, já não é tanto assim. Se ele perder o Beraldo, já não é tanto assim. Não sei, para quem não tem... Para quem o cofre é curto e o cobertor é curto, nesse momento os times europeus também já monitoram o São Paulo, já monitoram os outros times, o São Paulo precisa pensar não em oportunidades de mercado, não em nome, e o que vai faltar. O São Paulo está encaminhado nas 2 competições. Então vai ter mais uma rodada antes tem mais uma rodada de Copa do Brasil antes de poder contratar alguém ou não para a Copa do Brasil. Mas para a Copa Sul-Americana, sabe que está classificado. Com todo respeito, sabe que está classificado. Então o São Paulo precisa ver o que ele precisa para o resto da temporada. Eu acho que ele vai ganhar muitos reforços do departamento médico, certo? Será? Imagina-se que sim, mas se os caras... Pato em diante. Se os caras entram lá... Pato. A hora que falaram, o Michel Araújo tá gripado, eu falei, isso aí vai... Pra isso aí virar uma tuberculose no São Paulo. É um pulo. Não, no fim, eu acho que um pouco da falta de festa envolvida aos resultados do São Paulo tem a ver mais com a memória recente do torcedor, de ser desconfiado do que vai acontecer, do que de fato com relação ao Dorival. Você também. Mas não jogou contra ninguém. Então, eu fui a pessoa que falei aqui que não era assim. O São Paulo, quando não ganhava de ninguém, é porque não ganhava de ninguém. Agora que ganha, porque ganha de time ruim. Ué,
Ganha. É que o que vem por aí é a parte mais desafiadora. Não, é a projeção maldita, projeção sempre. Os dois jogos... Precisa ver se vai ganhar fora de casa. Tá ganhando. É o que vem depois. Então, mas não é, os dois jogos que vem aí... Tá satisfeito com o que tem na mão. Os dois jogos que vem aí, Grêmio e Palmeiras, são os dois jogos que, em tese, serão os mais difíceis do brasileiro, desde que o Dorival chegou. E daí? Não é? O Grêmio... É por isso que tem que ganhar do Goiás, pra poder negociar o jogo contra o Grêmio. É por isso que ganha do Vasco, vira o resultado com o Vasco, porque precisa empatar com o Palmeiras depois. Sim. O Adriano fala assim, que espero que venha logo o Marinho. No São Paulo só tem jogador bonzinho, diz ele. Ele quer um jogador mais... Não, o Marinho... Ele é mais malucão. Curioso que o Dorival trabalhou com o Marinho no Flamengo, né? É verdade. Então, mas era só reserva, né? Jogava muito de vez em quando, era do time reserva. Não, ele tá muito tempo que não tem sequência de jogos. Questões diferentes, né? Começando então pelas novidades, recém-contratado, o atacante Alexandre Pato fez hoje seu primeiro treino junto com o grupo. Ele que chega para sua terceira passagem aqui no São Paulo. Outra novidade de hoje foi o meio-campista Rodrigo Nestor, ele que está na fase de transição, mas hoje já fez parte da atividade com o grupo. Além dele, o zagueiro Arboleda, que também se recupera de uma fadiga muscular, hoje participou de todo o treino junto com o restante do elenco. E falando sobre o treino depois do aquecimento, comandado pela preparação física, os jogadores foram divididos em 3 grupos. Em campo reduzido, 2 times fizeram um exercício de enfrentamento. Enquanto isso, o terceiro ficava à beira do gramado dando apoio. O objetivo das equipes que estavam no gramado era completar 8 passes, e aí sim poderiam finalizar em um dos 4 golzinhos. Sem os jogadores que iniciaram a partida contra o Goiás, o técnico Dorival Júnior conduziu um trabalho em campo reduzido. Dessa vez, o objetivo era a manutenção da posse de bola e o ataque à linha de defesa adversária. O Marinho não foi bem no Flamengo, né? O São Paulo tem que fazer uma proposta, se quiser mesmo, uma proposta que o São Paulo possa pagar. E aí o Marinho aceita ou não aceita. Porque a questão é, o Marinho quer jogar futebol, o Marinho quer ir para um grande time, sair de um grande time e para outro grande time, com mais chance de ser titular, com mais tranquilidade, sendo melhor aproveitado, quer? Beleza, a proposta é essa, Marinho, nós só podemos pagar até aqui. Beleza? Beleza. Ou não, né? O São Paulo não pode, na realidade, fazer aventuras. Não pode fazer aventuras. São Paulo tem que começar a fazer as coisas de acordo com as próprias possibilidades. Para explicar tudo sobre Marinho no São Paulo. Segunda-feira começou com informação quente envolvendo o Marinho. O Flamengo anunciou que o atleta está multado e afastado dos treinos com o restante dos companheiros. Na semana passada, o Marinho foi convidado a participar com a delegação da viagem para o Chile. O Marinho afirmou que, por conta de um edema, não viajaria, que ele não tinha condição de jogar. E um dos auxiliares do Sampaoli, que conversou com o Marinho, tentou convencê-lo a viajar para que ele fizesse o tratamento lá e, se estivesse à disposição, entrasse em campo. O Marinho não concordou, acabou rolando maior estresse entre o atacante e esse assistente do Jorge Sampaoli. No final das contas, o Fla decidiu multá-lo e afastá-lo do restante do elenco. Foi o que o São Paulo precisava para tentar avançar em negociações que já haviam começado na semana passada. São Paulo admite a intenção de contratá-lo, já conversou com o Flamengo, tem um aval do rubro-negro. Falta o principal, um acordo entre o atleta e o São Paulo. Qual que é a dificuldade? O fato de o Marinho ganhar R$800 mil por mês. O contrato dele se encerra em dezembro e com esses 800 mil ele seria o maior salário do elenco são paulino, ganhando mais inclusive do que o Caleri, que fatura 700 mil. Segundo maior salário do São Paulo hoje é do goleiro Rafael, que ganha 500 mil. O que o São Paulo está tentando fazer? Convencer o Marinho a aceitar um contrato maior do que o atual com o Flamengo, 2 anos, 2 anos e meio, e em compensação, por conta desse vínculo maior, o São Paulo ofereceria um salário menor ao Marinho, seria uma forma de compensá-lo, retirando o salário momentâneo. Ainda não há uma resposta definitiva, o Santos também tem a intenção de repatriar o Marinho, existem sondagens de clubes da Arábia Saudita e essa definição deve acontecer nos próximos dias. Vale a lembrança de que o Marinho não pode ser inscrito por qualquer outro clube brasileiro antes do dia 3 de julho. Então, pessoal, o São Paulo, o Flamengo praticamente tudo acertado. O Flamengo não quer o jogador, então ele quer se desfazer de uma dívida mensal de R$800 mil por mês. Então, assim, unindo o útil ao agradável, só que o problema é que o São Paulo não paga esse salário para ninguém do elenco. O que recebe mais é o Caleri, que recebe 700 mil. Então, o Marinho teria que readequar aí seus vencimentos
Então, assim, o segundo que recebe mais é o Rafael, que recebe uma faixa de R$500 mil. Então, o Marinho é disso para baixo e aí é que tá pegando. Entre São Paulo e o Flamengo tudo ok, porque o Flamengo não quer mais jogador devido aos problemas recentes. E também pagar muito para um reserva de luxo. E já o São Paulo tem interesse, sempre teve, desde a época de Santos. O Marinho até preferiu sair do Santos e ir pro Flamengo, até porque ele se dizia flamenguista e tudo mais. O Flamengo não deu certo. E agora tem a possibilidade de vir ao São Paulo, voltar ao Santos, ir para a Arábia, mas assim, o caminho assim mais próximo de momento é ir para o São Paulo. Agora só depende do jogador e seu staff, né? Porque São Paulo e Flamengo tudo ok, Flamengo não tem problema algum. Agora o São Paulo tenta convencer o jogador a reduzir seus vencimentos, e aí existe a possibilidade de um contrato por 3 anos, que aí na minha opinião seria um suicídio. Um jogador com 33 ficaria 3 anos até os 36 anos no São Paulo. Acho muito arriscado. Não digo que tenha que ser produtividade que nem o Pato, mas um contrato mais curto e aí dando certo, renova com o jogador e tudo mais. No São Paulo, ele tem qualidade acima da maioria dos que estão na posição. E veremos. Acho que nas próximas 48 horas bastante deve ser definida com relação a essa negociação. O São Paulo sempre nesse momento tem pressa, porque é uma oportunidade de mercado. E acho que até o fim dessa semana teremos aí novidades sobre o assunto. São Paulo tem muito interesse no jogador, até porque o Dorival tem muito interesse no jogador, já treinou ele lá no Flamengo. Então vamos aguardar. É o que eu digo, eu não tenho aquela expectativa como eu tinha anos atrás, quando ele ia sair do Santos, que aí ele estava na crista da onda, como mesmo o Casagrande disse. São momentos diferentes, né? Hoje ele sai do Flamengo em baixa, naquele momento ele saiu do Santos em alta, então ele também tem que entender qual é o patamar dele e o que pedir financeiramente. Mas, como qualquer negociação entre clube e jogador, não é tão simples, requer aí alguma paciência, e aí cabe à gestão, diretoria, Rui Costa, que normalmente é o responsável pela parte financeira dessas negociações, definir o que é melhor para o São Paulo, né? E que seja tudo feito às claras. Isso é pedir muito, né? Até porque com relação ao Pato a gente não sabe muita coisa, mas pelo menos dentro do limite e do teto financeiro do São Paulo Futebol Clube. E lembrando, né? É uma oportunidade de mercado, custo zero, só salário, possivelmente alguma luva, né? Então é isso. O São Paulo, que de acordo com o Eduardo Afonso tem uma sequência duríssima, né? Pega o Sport, assim, ainda que com vantagem na Copa do Brasil, Grêmio fora de casa, e depois pega uma sequência em casa de Tolima, Palmeiras e Atlético Paranaense. Vencendo o Tolima praticamente garante vaga na Sul-Americana para a próxima fase, e aí depois tem o Palmeiras, o grande Palmeiras, e o Atlético Paranaense, finalista da Libertadores da América. Então, assim, 2 jogos assim, casca grossa, 3, né, no Brasileiro. E aí será talvez o crivo, né, um momento aí para a equipe do Dorival mostrar em que pé anda. Lembrando que agora o Dorival começa a ter mais tempo de treinamento junto com a equipe, né? Jogou diversas vezes fora de casa, teve aquela viagem louca lá para jogar contra o Porto Alegre semana passada. Agora, uma equipe mais descansada, com mais tempo de treinamento. Veremos aí qual será aí o dedo do Dorival para a evolução dessa equipe. Então é isso. Hoje tem a apresentação de Pato. Vai dar muito o que falar também. E quem sabe também não aparece aí uma oficialização aí da vinda de Marinho para o São Paulo. Em relação ao Rodrigo Caio, o que eu pude ver com relação aos comentários, a rejeição é muito alta, né? A passagem dele não foi muito legal, foi um momento meio complicado. E além do mais, você tem um histórico dele no Flamengo de diversas lesões, e no São Paulo isso não é muito bom não, né? Como a gente brinca, uma gripe no São Paulo é um perigo no departamento médico. Então é isso, pessoal, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC, e se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações, e se puder nesse vídeo deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e colores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.